tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Boa tarde, gente. Todos bem, para a glória de Deus? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Vamos estar aqui hoje falando da palavra de Deus novamente, né? Orando também. Tá bom, gente? Manda para um amigo, manda para uma amiga. Deixa Deus te usar. Vamos orar, né, Senhor? Muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão. Nessa tarde, Deus, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer. Eu quero te dar todo louvor, toda glória, toda adoração. Deus, tenha misericórdia da nossa vida, nos ajuda, nos orienta, nos sustenta. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nós precisamos muito do Senhor. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. E eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Eu te rendo louvor, eu te rendo toda adoração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, a Deus. Tenha misericórdia da nossa vida, nos sustenta, nos orienta. Fala algo conosco hoje, Deus, da tua parte. Oh, Deus, traz o teu povo, Deus, para ouvir a tua palavra, que o Senhor Jesus está voltando. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, eu quero te pedir nessa tarde, em nome de Jesus, ajuda aquele, ajuda aquela que necessita, Deus, que precisa do Senhor. Quantas pessoas agora, Deus, passando necessidade, passando fome, passando muitas coisas, Deus, muita diversidade na área da saúde, enfrentando enfermidades. Ó Deus querido, Deus amado, alcança aquela, Deus, que está nos hospitais. Faz na vida dele, faz na vida dela como o Senhor fez comigo há 5 anos atrás, quando eu fui desenganada pela medicina e o Senhor me deu a oportunidade de vida, Senhor, de viver. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade de vida. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade de viver. E por isso, Deus, eu te louvo, eu te glorifico nessa tarde e para todo sempre, até a minha partida ou até a volta do Senhor Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, ajuda os teus filhos, ajuda as suas filhas, renova a força do caído, levanta o abatido, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela, em nome de Jesus, Pai. Faz algo novo na vida dos teus filhos, faz algo novo na vida das tuas filhas, faz algo, Jesus. Pai, eu já quero orar, Deus, pelos pedidos de oração, pessoas que estão enfrentando câncer, pessoas que estão enfrentando, Deus, enfermidades graves, aonde a medicina, Deus, não pode mais avançar. Algo, Deus, que é impossível para o homem, é impossível até mesmo para a medicina. Mas eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus do impossível. E eu oro, Deus, agora em nome de Jesus. Cura ele, cura ela, Senhor, em nome de Jesus. Faça algo na vida dele, faça algo na vida dela, Senhor. Oh, Deus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem o poder, Pai. Eu sei que o Senhor pode curar os teus filhos, as tuas filhas. Eu sei, Pai, que cada pessoa, Deus, que tem fé em Ti, tem fé no nome de Jesus, tem fé que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor salva. Deus, aonde tiver alguém agora com fé, eu uno a minha fé com a fé dele, com a fé dela. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, cura, Jesus. Liberta, transforma, muda de vida.
Muda essa situação, Deus. Entra no barco. Não deixa essa pessoa afundar. Não deixa essa pessoa querer até mesmo tirar a sua própria vida. Oh, Deus, quantas pessoas agora sem perspectiva nenhuma da vida, Deus, pensando na morte, pensando em acabar com tudo. E eu te peço em nome de Jesus, aonde tiver, Pai, alguém agora com essa desmotivação, precisando, Pai, de um consolo, precisando de um abraço, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, abraça ele, abraça ela, não deixa ele fazer nada com a própria vida dele, não deixa ela fazer nada com a própria vida dela. Essa é a minha oração a Ti, Deus. Paulo vai dizer, Pai, que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra potestades, espíritos malignos, demônios, hortes celestes da maldade, que até mesmo nas regiões celestiais. Deus, eu sei que o inimigo não brinca de ser inimigo. A palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E quantas vidas, Pai, o inimigo tem destruído, quantas vidas o inimigo tem ceifado, quantas vidas, Pai, o inimigo tem roubado, Senhor. Mas eu creio, Pai, que há um Deus também que diz na Tua palavra que Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, renova as forças dos Teus filhos. Renova as forças das Tuas filhas. Essa é a minha oração a Ti, Deus, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Infinitamente mais do que possa passar, Deus, em pensamento, em sentimentos em nosso coração, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Como a Tua palavra diz, Pai, que ela tem o poder. Ela é como se fosse a espada de 2 gumes que entra dentro da divisão da nossa alma, do espírito, da junta, das medulas. E ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nessa tarde, Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, sonda os seus. Faz como, Pai, o Senhor fez com Davi. Sondou o coração dele, esquadrinhou o coração dele. E ele fez essa oração: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Endireita as veredas da minha vida nas veredas da Tua justiça. E nessa tarde, Deus, eu quero fazer esta oração também. Vê se há em mim, Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Endireita as veredas da minha vida nas veredas da Tua justiça. Oh Deus querido, Deus amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te dou todo louvor, toda glória, toda adoração, porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que a Sua misericórdia dura para sempre. Ah, Jesus, se não fosse nós a Tua bondade. Ah, Jesus, se não fosse o Teu amor. Ah, Jesus, se não fosse o Espírito Santo que consola, que renova, que cura, que faz a diferença no nosso meio. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Santo, Santo, Santo é Teu nome. Eu te louvo, eu te glorifico nessa tarde, Deus, porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que a Tua misericórdia dura para sempre. Eu sei que o Senhor é aquele Pai que era e que é e que há de vir. Oh Deus querido, Deus amado, aleluia. Qual louvor, irmã Raíssa Sadriele? Eu conheço os louvores, né, daquela irmã da Leste. Tem uns hinos muito lindo, né? Mas qual louvor? Depois eu vou estar ouvindo, sim, em nome de Jesus. Obrigada por compartilhar a live. Gente, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Estaremos aqui orando até as 3 horas. Às 3 horas da tarde estaremos falando, né, da volta de Jesus. Falando lá no livro de Mateus, capítulo 24, aquele tema que é sobre os alertas, né? Já preguei aqui, já fiz 3 lives falando da tribulação.
falando, né? E quando o Senhor Jesus manda a gente ficar vigilantes, ficar em vigilância. E hoje falaremos, né? Outra parte, para a glória de Deus, que já está lá no versículo 36, né? Do Mateus, capítulo 24, e vai ser uma bênção. Falaremos, né? Quando ele for voltar, mas ele não vai avisar quando ele vai voltar, né? A Bíblia fala que nem os anjos, nem o próprio Filho, que é Jesus Cristo, sabe o dia de vir aqui na terra, né? Buscar a tua igreja. Mas somente o Pai, né? Que é Deus. Ana, qual é esse mistério aí? Por que Jesus não sabe? Eu não sei, filho. Eu só sei que creio. Creio no que está escrito. Creio que Deus tem um propósito para tudo, né? Se ele não quis falar com os anjos, se ele não quis falar com o próprio Filho, é mistério dele. Ele é misterioso, Deus é mistério, né? E para a gente entender Deus, a gente precisa buscá-lo. A gente precisa se humilhar diante dele. A gente precisa entrar diante dele com sinceridade, com ações de graça. Pedir ele perdão pelos nossos pecados, se arrepender de verdade. Para aí sim Deus falar conosco, né? Mas vamos estar orando aqui, viu, gente? Até 3 horas da tarde para estar falando que Jesus está voltando, tá bom? Tá bom, Raíssa, eu vou estar ouvindo, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então vamos continuar orando. Senhor, eu quero colocar diante de Ti também, Deus, todas as criancinhas que se encontram agora, Deus, com problemas de saúde sérios, muitas das vezes no ventre das mães, muitas das vezes, Pai, até mesmo na incubadora. Crianças, Deus, com deficiências físicas, deficiências, Deus, que só o Senhor pode curar. Ó Deus querido, Deus amado, eu faço um clamor diante de Ti nessa tarde. Ajuda as criancinhas. Ajuda elas, Deus, cura eles, cura cada menino, cada menina, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Deus, eu faço um clamor a Ti também, para todos aqueles, Pai, que se encontram na prisão. Homens que por causa de escolheres maus caminhos, mulheres também por escolher o mau caminho, se encontra hoje algemada, Senhor, dentro de uma prisão, passando tudo que é tipo de coisa ruim lá dentro, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, se tem alguém ali que o Senhor tem propósito, se tem alguém ali, Deus, que o Senhor quer salvar, quer resgatar, quer libertar, quer trazer de volta, sustenta ele, sustenta ela, dá livramento de morte, Deus, dá livramento este homem, dá livramento a essa mulher. Essa é a minha oração a Ti, Deus, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia, Deus, dura para sempre. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero Te louvar, Deus, nessa tarde, porque eu sei que o Senhor é Deus que cura. Eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus que renova, é um Deus que faz milagres. Entra na causa deste homem, entra na causa desta mulher, Deus, causas que estão na justiça, pessoas que estão ali, Deus, precisando de ajuda. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, visita os bairros carentes, pessoas, meu Deus, com condições desfavoráveis, pessoas que agora precisam de comer, precisa até mesmo da água, Senhor, dependendo do bairro, nem água tem por meio da Copasa. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, visita, Deus, as crianças do Brasil. Tenha misericórdia, Deus, de cada um, Deus, que está em situações de rua, que está em situações, meu Deus, decadentes. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ajuda, Jesus. Ajuda, Jesus, porque o Senhor pode ajudar. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é um Deus que tudo faz, um Deus que tudo pode. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, visita essa mãe, Deus, que ora pelo seu filho para que ele volte para Jesus.
Visite, Pai, esse pai que tem orado para sua filha voltar para a casa do Senhor. Consola ele, consola ela. Em nome de Jesus, Pai, aonde tiver alguém, Deus, precisando do Senhor, precisando de consolo, precisando de um abraço, precisando de um renovo, precisando, Deus, que o Senhor faça algo, faça um milagre, Jesus. Oh, Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu te glorifico nessa tarde, Deus. Eu bendigo o teu nome, eu te dou todo louvor, toda glória, toda adoração. Porque eu sei, Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei, Pai, que o Senhor contempla os teus filhos. Eu sei, Pai, que o Senhor tem contemplado cada vida na face da terra. E eu te peço em nome de Jesus, Deus, eu faço um clamor diante de cada um que aqui está, Deus, precisando de ajuda na família. Visita, Jesus, cada vida que necessita do Senhor. A tua palavra diz, Pai, que o possível é para o homem, mas o impossível é para o Senhor. Visita as famílias. Aonde tiver uma família agora, Deus, desestruturada, uma família que ninguém conversa mais nessa casa, uma família que tá um para lá, outro para cá, tenha misericórdia, Jesus. Ajuda este homem a perdoar. Ajuda essa mulher a perdoar, Deus. Tenha misericórdia da vida dela. Tenha misericórdia da vida dele. Oh, Jesus Cristo, Rei da Glória, sara as feridas. Sara, Deus, o sentimento de traição, o sentimento de rejeição, o sentimento de complexo de inferioridade. Pessoas feridas, pessoas traídas. Pessoas que passam por dores constantes na alma. Pessoas que passam por problemas, Deus, constante no intelecto. O seu psicológico já está a cada dia pior. Oh, Deus querido, Deus amado, o Senhor é um Deus que pode fazer algo novo na vida desta pessoa. O Senhor é um Deus, Pai, que pode visitar o coração dessa pessoa e ajudar ela a sonhar de novo. Pessoas, Deus, que já desistiram dos seus sonhos. Pessoas que já não têm mais vontade de sonhar. Pessoas, Pai, que têm engavetado na gaveta projetos, planos, vários sonhos na gaveta, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abre a gaveta do coração deste homem. Abre a gaveta, Deus, do coração dessa mulher, Deus, e faça ela sonhar de novo. Faça ele sonhar de novo, Deus. Não deixa ele com essa desmotivação. Não deixa ela, Deus, desanimada dessa maneira. Renova as forças da tua filha. Renova, Deus, as forças do teu filho. Visita, Deus, nós nessa tarde. Vai trazendo consolo, Espírito Santo. Vai tirando toda a tristeza da nossa alma. Oh, Deus querido, Deus amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Faz algo novo na vida desta pessoa. Não deixa essa pessoa desmotivar da vida. Não deixa essa pessoa, Deus, parar no meio do caminho. Quantas pessoas, Deus, agora parando por ventos tempestuosos, dificuldade na vida. Quantas pessoas, Pai, parando, às vezes por nada. Oh, Deus, pessoas com psicológico abalado. Em nome de Jesus, renova a força dele. Renova a força dela, Pai. Não há outro que possa fazer essa mulher sonhar se não for o Senhor. Não há outro, Deus, que possa fazer este homem sonhar de novo se não for o Senhor. Se o Senhor não entrar nessa causa, ninguém mais entra, porque ninguém tem poder para fazer nada a não ser a Ti. Em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir, Pai. Ajuda, Deus. Ajuda, Deus, esse é meu clamor nessa tarde. Em nome de Jesus, ajuda. Ajuda este homem, ajuda esta mulher. Oh, Deus, eu não sei qual é a dificuldade dos teus filhos, das tuas filhas, do povo em geral da terra, Deus. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor existe. De uma coisa eu sei, Pai, que o Senhor tem o poder nas mãos. O poder estar em Ti. O poder estar em Ti, como disse Paulo, Pai, que na fraqueza dele o poder do Senhor se aperfeiçoava. E o Senhor disse a Paulo,
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, filho. Ó Deus, que o poder do Senhor possa aperfeiçoar na fraqueza de cada um, Deus, que está passando por dores na alma, dores físicas, problemas, dificuldade da vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, essa é minha oração a Ti, Deus, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Como diz o livro de Jeremias, capítulo 33, clama a mim, que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E nós clamamos, Deus, a Ti, porque sabemos que o Senhor é um Deus grande, um Deus que faz coisas grandes e firmes, que a gente nem passa na nossa cabeça, que a gente nem imagina. Em nome de Jesus, esta é a minha oração a Ti, crendo que o Senhor pode fazer, crendo que o poder está em Ti e o Senhor pode operar na vida de cada um daqueles que necessita. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos que estão aí. Peço você, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Vamos estar falando hoje, a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36. O título é o seguinte, o sermão continua, exortação à vigilância. Para quem tem me acompanhado aqui sabe que eu tenho pregado muito sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. E eu quero te falar algo aqui da parte de Deus. Pra gente voltar a ter fé nisso. Fé no que, Ana? Fé que Jesus está voltando? A gente precisa examinar as escrituras todos os dias. A gente precisa orar todos os dias. Oração é mandamento. A gente precisa ter relacionamento com Deus. A gente precisa principalmente buscar ao Senhor enquanto ainda Ele está perto, invocar o Teu nome enquanto ainda Ele está perto, porque um dia invocaremos e a gente não conseguirá mais falar com Ele. A gente não conseguiria mais nada da parte dele, porque vai ser o fim, vai acabar. Ana, eu não creio nisso, eu não consigo acreditar. Filho, deixa eu te dizer uma coisa, criatura de Deus. Você só vai crer em algo quando você tem relacionamento com Ele. Você só vai conhecer alguém, vai ter noção de quem é alguém quando você tem relacionamento com Ele. E com Deus não é diferente. Precisamos ter relacionamento com Ele. O Bueno aí, examinar nas escrituras. Sim. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ana, vai ser fácil, será? Não. A Bíblia não garante facilidade para ninguém. Ele garante que estaria conosco. Isso Ele garante, Jesus, Ele garante que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até a volta dEle, até a nossa partida aqui da terra. Só que algumas pessoas ficam assim, Ana, eu tenho medo de morrer. E eu sempre falo aqui nas minhas lives, você não pode ter medo de morrer. O problema não é o medo de morrer. O problema é você morrer sem Jesus. Morrer sem ter confessado Ele, como diz o livro de João, confessar Ele como o único e suficiente Salvador. Crer que Ele morreu na cruz para te salvar, derramou teu sangue puro naquela cruz para te salvar e perdoar os seus pecados. Para crer, precisamos de fé. E a Bíblia diz claramente, lá no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Para mim agradar a Deus, eu preciso de fé. Para você agradar a Deus, você precisa de
fé. E fé não vem assim, ó, estalaco de dedo. Fé não vem, eu tô sentindo uma energia positiva aqui agora, eu vou fazer um trem aqui, eu vou fazer um sacrifício aqui, vai vir essa fé. Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você que tá aqui na live, não sei, não te conheço, talvez você se encontre desanimado, desanimada, sem fé nenhuma que Jesus vai voltar. Fique, para ouvir a palavra da salvação. A palavra de salvação te ajuda a pensar nas coisas do alto, a pensar no céu, a pensar que Ele está voltando, amém? Talvez você que está aqui, você não tenha ouvido isso mais, a palavra da salvação, mas eu te digo, qualquer pregação, seja por mais bonita que for, de te motivar, de cura, de libertação, de autoajuda, enfim, de milagres, prodígio, nada funciona se também não tiver a palavra da salvação. Quem estava aqui comigo na live de ontem, eu falei sobre isso, que nos dias de hoje você não vai ver mais as igrejas pregando a palavra da salvação, templos a qual já esqueceu que Jesus vai voltar, templos que muitas das vezes nem fala mais de Jesus, ou fala de Jesus por falar. Aceita Jesus, venha como você está, fique também da maneira que você está, eu não tenho nada a ver com a sua vida, você se vira, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. Pastores que estão intencionados no que você tem, mas não está apto a cuidar da sua alma, a cuidar da sua vida espiritual. Você sabia que pastor de igreja tem um ministério muito árduo, muito cansativo? Por isso que alguns desistem, né? Alguns falam, não vou mexer mais com igreja. Eu cansei de gente, eu cansei de ajudar pessoas e pessoas não querem ser ajudadas. Por quê, Ana? Porque o ministério de pastorear a igreja, de cuidar de gente, de orientar as pessoas é árduo. Vamos ver isso lá no livro de Êxodo. Moisés passando por vários problemas, né? Lá no Velho Testamento, os livros do Velho Testamento, Moisés ali sofrendo com o povo. Deus levanta Moisés como líder para ajudar as pessoas, né? E as pessoas falam assim, aqui não tá com nada, nós tá sofrendo. O povo via milagres, gente, dia após dia. A Bíblia fala que o maná descia do céu todo dia para eles comer. A comida não era buscada no restaurante, não. A comida vinha do próprio Deus, descido do céu. O povo via milagre todo dia. O povo já tinha acostumado com milagres. Tem pessoas da mesma forma nos dias de hoje, acostumou com milagres. Acostumou, é como se nada fosse nada. Você lembra que quando Deus usava alguém para orar, né, para alguém cego, e ela tivesse visão, ou ele tivesse visão, todo mundo ficava, que maravilha, que ficava espantado. Lembra quando Deus usava um testemunho de alguém, de falar, nossa, eu fui desenganado pela medicina, nossa, eu fui desenganada pela medicina, Deus me curou, e provar até mesmo com laudos médicos, né? Hoje tem gente que é incrédulo, fala, isso deve ser comprado, isso deve ser tramado, e alguns acreditam, mas não acostumou com os milagres. Paz do Senhor, Daniel, que bom que você está aqui hoje, né? Glória a Deus pela sua vida. Então, gente, você vai ver hoje que o povo acostumou com milagres. Lembra quando Deus usava alguém para curar o paralítico ali, que o cara que tá andando na cadeira de roda, a mulher que tá andando na cadeira de roda faz anos, né? E Deus usa alguém ali e ele levantar daquela cadeira. Hoje o povo acostumou com isso. Chama-se isso de movimento. Chama isso de pentecostalismo. Chama isso de vários tipos de coisa. Esqueceu de Deus, é como se diz, rejeita o poder de Deus.
se ensoberbece, acha que o poder está sobre ele, acha que o poder está sobre ela, esquece de dar glória a Deus. E a Bíblia é clara que Deus não divide a sua glória para ninguém. Igual o Breno tá falando, verdade, irmã. Eles pregam bênção e milagre dia todo dia. Só pensa nisso, sim. Dia todo, só pensa nisso. O povo esqueceram de Deus. Não é diferente do tempo de Moisés, gente. Você está enganadíssimo. Tem gente que fala assim: nossa, essa geração é uma geração perdida. Esta geração é uma geração vergonhosa. Esta geração é a pior de todas. Filho, deixa eu te dizer uma coisa. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra do povo lá no meio do deserto? Era povo de Deus. O povo de Sodoma e Gomorra ainda nem conhecia Deus. Mas o povo que o próprio Deus, né, pediu assim: Moisés, cuida deles, orienta eles, ajuda eles, tipo, seja o pastor deles, seja o líder deles, ajuda esse povo a chegar na terra prometida. Aí o povo, gente, acostumou com milagre. O povo via milagres toda hora, gente. O povo foi livrado da morte por meio de um milagre fortíssimo, que é qual, Ana? Atravessar o Mar Vermelho. Você tá achando que o povo atravessou o mar voando, filho? Foi andando, ó, vendo as águas repartidas, né? E depois disso eles ainda viram que Deus era com eles. Deus mata aquele povo do Egito, o povo que escravizava eles, o povo que maltratava eles, o povo que perseguia eles, que batia neles, que fazia eles ser escravos. Eles viram o livramento de Deus. Hoje o povo, gente, acostumou com o livramento. Sabe o costume do povo hoje? Fala assim: ah, mãe, sabe aquele menino que muitas das vezes tem a mãe que ora por ele, ou a filha também que tem a mãe que ora por ela? Fala: ah, mãe, ora pra mim aí, sabe? Porque eu tô precisando, que eu vou numa festa aí. Ora pra Deus dar livramento. E Deus ainda, gente, por sua infinita misericórdia, porque quando o povo lá naquela época pecava, né, contra Deus, Deus ouvia a oração de Moisés. Moisés falava assim: ô Senhor, não mata eles, não. Ô Senhor, fica com eles, fica conosco, porque se o Senhor não ficar conosco, não tem jeito. Aí Deus falava assim: não, Moisés, minha presença não vai ficar no meio desse povo incrédulo, né? É tipo isso que Deus estava falando: a minha presença ficar no meio desse povo que não está nem comigo. Eu vou ficar contigo, eu vou garantir a minha palavra de ficar contigo. Moisés fazia clamores exaustivos, gente. Fazia jejuns exaustivos, sacrifício exaustivo, pedindo Deus misericórdia pelo povo e falando assim: não, se a tua presença não for conosco, eu não quero. E hoje o povo só quer a presença para si. Ah, eu sendo usada. Ah, eu sendo salva. Ah, eu sendo salvo, que se lasque minha família, que se lasque a minha igreja, que se lasque o meu pastor, que se lasque todo mundo. Gente, aonde nós vai parar desse jeito, com esses pensamentos desse jeito? Aí tem esses meninos, né, que eu tava falando com você. Esse rapaz, esse jovem, essa moça, que muitas das vezes costumou com milagre, a mãe fazendo jejuns, a mãe pedindo, clamando, falando: Deus tem misericórdia da minha filha, não mata ela. Deus tem misericórdia do meu filho, não mata ele. Deus ouve, gente, a oração de uma mãe. Deus ouve. Quantos livramentos Deus deu ao povo por causa da oração de Moisés? Lembra daquela parte lá que quando o Arão não aguenta, né? O povo ali atacando ele, espremendo ele, pedindo ele: faça um Deus para nós. Arão sem estrutura, sem
postura, não aguenta. Era muita gente, gente. Aí a Bíblia fala que eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar. Olha pra você ver. E Moisés lá em cima no monte, fazendo sacrifícios para eles, pedindo a Deus misericórdia por eles, e o povo pecando. O povo cometendo o pecado da idolatria, adorando outros deuses. Adorando deuses de ouro. Fundição feita por mão deles mesmo. Colocaram ali, né, as joias, os ouros deles, de cada um, bracelete, não sei o que lá, e foi pôs no fogo, fez um bezerro. Gente, isso não é de agora. A idolatria não é de agora. A idolatria é de mais de séculos atrás. Até mesmo mais de 2000 anos atrás, como antes de Cristo vir ainda. Jesus veio e esse povo já tinha feito isso tudo. Antes de Jesus pagar o preço, né? Qual preço? O preço de sangue, o preço de cruz. Ele mesmo falou, olha, ninguém tira a minha vida. Sai dessa aí, filho. Que eles mataram Jesus, que tiraram a vida de Jesus. Não, sai disso. Igual o povo católico lá, vai lá e faz aquele trem todo que tá matando Jesus. Jesus fala na palavra dele, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Ele deu a sua vida por nós. Era propósito de Deus ele ter que passar por morte de cruz. O chamado de Jesus, o propósito de Jesus aqui na terra era árduo. Só que o povo hoje não sabe o que é ministério mais. Hoje eu estava lendo, gente, lá no livro de Levítico, no livro de Êxodo, quando Deus fala, né, sobre os levitas. Hoje os levitas querem andar de carrão, quer andar até mesmo de avião, quer andar até mesmo de vários tipos de coisa, né? Mas antigamente os levitas tinham que trabalhar na casa de Deus, senão não tinha oportunidade. Os levitas na casa de Deus tinham que fazer as coisas como Deus mandava, porque não tinha oportunidade. E ainda mais, se você for ler lá, se eles não se preparassem, eles poderiam morrer no altar, porque tinha o santo lugar e tinha o lugar santíssimo, que era onde a presença de Deus habitava, estava, gente. Antes, Deus vinha de uma forma diferente, manifestava de uma forma diferente, mas para entrar na presença de Deus precisava estar preparado. Precisava principalmente obedecer. Precisava principalmente de muita obediência, devoção, santidade, vivida separada. Tá achando que era de qualquer jeito. Aí você vê o povo de hoje como que tá, fazendo a obra de Deus relaxadamente. Vive na imoralidade sexual. O que é viver na imoralidade sexual, Ana? É não cometer o ato, mas pensar fazendo o ato. E para Jesus também é pecado. Para Jesus, a lei de Moisés, né? A lei que Deus tinha dado a Moisés era se pegasse no ato, né? Era apedrejado até a morte. Mas Jesus veio falando, ó, se o homem cobiçar a mulher do próximo, já pecou com ela. Tipo, já deitou com ela, já teve relação sexual com ela. Ó, pra você ver como é que o negócio ficou sério. Jesus não veio para descumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. E ainda mais, afunilar um tiquitinho mais, ainda apertar um pouquinho mais para nós ainda. Porque ele sabia que esta geração ia ser assim, a geração do YouTube. Uma geração da internet, do TikTok. Uma geração do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Uma geração do Telegram. Gente, são tantos aplicativos que a gente se perde. Do Kawaii, nem sei se pode ficar falando isso aqui, senão a live vai cair. Mas em nome de Jesus, o que você tem visto? O que os seus olhos têm contemplado? Qual é a tua cobiça? O que você tem cobiçado nas redes sociais?
Fique à vontade, Breno. Alexandre Silva aí, chegando, né? Glória. Daniel. Ai, gente. Não é fácil, não. Depois, gente, eu vou só um breve aqui pra gente ir pra palavra, mas lê lá pra vocês verem. Deixa eu ver se eu separei aqui. É o livro de Números, gente. Eu li o livro de Números. Também tá em Levítico, também tá em Êxodo, mas Números que eu tava lendo, né? O capítulo 4. Ler do versículo 3, principalmente até o 4. Ler o capítulo 3 e o capítulo 4 de Números para vocês verem como que os levitas tinham que se comportar. Levitas é pessoas que cantam, pessoas que levam louvor. Tem gente que muitas das vezes fica olhando o pregador, né? A palavra de Deus por si só faz aquilo que o coração de Deus deseja. Qualquer um para pregar, Deus faz o que tem que ser feito diante da palavra dele. Ele é fiel à palavra dele, ele não é fiel a homens, ele é fiel à palavra dele. Mas louvor a Bíblia diz que liberta. E como que alguém com casa suja, vivendo a vida toda bagunçada, vai cantar, vai louvar ali, vai transmitir uma adoração de libertação, sendo que ele próprio ou ela própria não está liberta? Não tem como. O que vai ser liberado ali não vai ser presença de Deus. O que vai ser liberado ali muitas das vezes é espíritos enganadores. Já viu? Eu vou chamar fulano porque fulano canta muito bem. Eu vou chamar ciclano porque quando ela louva, meu Deus, o céu desce. Não tem nem discernimento mais do que é céu descer. Gente, as manifestações de Deus no tempo de quando a igreja andava separada em santidade, eram manifestações de cura. Eram manifestações de libertação, demônios saindo de pessoas. Pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas de enfermidades gravíssimas, pessoas rendendo a alma a Deus, se rendendo ao Senhor, voltando para Jesus. Aí hoje em dia o povo canta lá na frente, um monte de gente cru, fica todo mundo assim, idolatria ao cantor, à cantora, né? Nossa, que canta bonito mesmo, mas não aconteceu nada. Gente, eu quero falar algo aqui da parte de Deus. Deus está mandando falar. Se você é levita da casa do Senhor, um homem que louva, uma mulher que louva na casa de Deus, e se você vê que não acontece nada, não aceite isso, filho. Não aceite isso, filha. Você precisa ter uma intimidade com Deus tal, uma busca tal, pedindo Deus unção. Porque o problema não é estar em cantar bonito, é se sua voz tem unção. O problema não é se tá o agudo bem, se tá... gente, se tá o lá, o ré, o mi, o fá, o sol. Precisa ver se a sua garganta foi ungida por Deus, que através, quando o diabo escuta, fala, nossa, esse aí vive santo. Esse aí vive santo, essa aí vive separada para Deus, esse aí vive separado para Deus, ele corre. Vocês têm que buscar isso. Jejuar. Pedir Deus ajuda para que não caia no que muitos têm caído, que é ter a glória para ele, querer a glória para ela. Gente, o tanto de cantores abençoados, onde que Deus usa assim. Mas quem tem o discernimento de espírito vai ver que a pessoa não é mais usada por Deus, e sim por espíritos enganadores, aonde toca a alma, mas não toca no espírito. Aonde vidas têm ouvido louvores, mas não muda de vida. Aonde pessoas ouvem, se emocionam, até o povo do mundo, o povo do capeta, como diz a Bíblia. O povo do cão escuta, chora, fica emocionado, não acontece nada. Deixa eu te dizer uma coisa, a música que é de Deus, ninguém que é de diabo gosta. Adoração ao Senhor, o capeta bate em retirada,
Tá lá no versículo, no livro de Mateus, eu vou recordar agora, mas fala lá quando o próprio Satanás aparece para Jesus e fala com ele assim: se você me prostrares e me adorares, eu vou te dar isso aqui tudo, ó. O reino deste mundo, o reino desta terra, desse século. Jesus, é a única vez que você vai ver Jesus falando bravo com ele: sai, Satanás, porque só a um adorarás e só a um prestarás culto, que é Deus. Deus leva muito a sério a adoração. A adoração não pode fazer para Deus de qualquer jeito. A adoração a Deus precisa de obediência. Quando você levar um ministério que Deus te confiou na sua vida para levar para pessoas que estão precisando, você precisa de estar em obediência. Hoje você vai ver cantores e cantoras que não tem pastor, vive com a agenda cheia, dia 1º até o dia 30 ou 31 do mês, a agenda não para, andando cansados, sobrecarregados, fadigados, comendo no meio das rodovias, comendo ali o que der, nas rodoviárias, nos aeroportos. Pessoas que a hora que você olha, tá com 1 quilo de maquiagem na cara por causa de tão sobrecarregadas que estão. Vai lá, canta maravilhosamente, algumas até colocam playback, nem tá cantando nada, só tá mexendo a boca por causa que não tá aguentando, que a voz não tem voz mais. Ser levita de Deus, ser um homem que canta para o Senhor, que louva ao Senhor, uma mulher que canta para Deus, uma mulher que louva ao Senhor é coisa séria, seríssima. Você vai ver aí alguns cantores, algumas cantoras, que já até mesmo abandonaram a Deus. Alguns que fingem que Deus está com eles, que está com elas, mas as suas bolsas estão cheias de valores. Servir a Deus por o dinheiro é muito fácil, né? Gente, lê lá para você ver como que os levitas trabalhavam. Um povo que não quer trabalhar, um povo que, se a igreja que chama lá convida, passar do horário, eles falam: ó, tem horário, vai embora, dá bolo nas pessoas. Pessoas que querem ser famosas, viver como um rei, uma rainha na terra. Ah, Jesus, esse povo vai prestar tanta conta a Deus se não se arrepender desses pecados, se não arrepender dessas coisas que tem feito. Ah, Ana, então você está querendo dizer que famosos não é usado por Deus? Ah, Ana, você está querendo dizer que famosos não é usada ou usado por Deus? Eu não estou falando isso aqui, não. Eu tô falando que no meio de 1000, filho, tem 10 ali que adora de verdade. Tem 10 que não cobra, que não coloca um valor absurdamente. De 10 ali, sobra um que adora porque ama fazer isso, faz porque gosta de Deus, que ama a Deus. É muito raro. A Bíblia já fala claramente: o povo adora eu com os lábios, mas o coração tá longe. Eu não ia falar disso aqui, mas eu tô precisando falar, sabe por causa de quê? Porque Deus tem me levantado para alertar o povo por coisas que tá passando desapercebido por vários cristãos. Aí os cristãos ouvem: nossa, que bênção, glória. Nem tudo é de Deus, nem tudo que tá falando que é Deus, Deus tá no meio. O que ministra a gente não é letra. Entenda isso aqui, o que ministra a gente é o som. Prova disso está lá em Gênesis. Eu falei com vocês que eu ia até fazer uma live falando sobre isso, sons. Como que o som pode deturpar a mente de alguém? Como que o som pode influenciar pessoas? Quantos sons hoje influenciando crianças adultizadas, crianças
que não tem senso de nada. Por causa de quê? Por causa do som que está sendo ministrada na vida dele e na vida dela. Mas isso aí é algo que precisa de bastante seriedade para falar, e principalmente base bíblica, né? Que hoje o povo tudo, ai, cadê a Bíblia? Prova na Bíblia, prova na Bíblia. Não tem discernimento de espírito. Não tem relacionamento com Deus para Deus falar com ele, falar com ela. Aí precisa tudo da base bíblica. E tem base bíblica para isso. Que som ministra. Que som, meu filho. Se dependendo do ambiente que você tiver, você fica até perturbado. Se você não tiver Deus ali, não pedir Deus te dá graça, misericórdia, você fica com a cabeça ruim. Tem músicas, sons, batidas que deixa a pessoa perturbado. É sério, isso é algo sério. Então vamos para a palavra, gente. Mateus capítulo 24, versículo 36, vai dizer assim, ó, vamos ler. Amém? O sermão continua, exortação à vigilância, ó. Porém, daquele dia, qual dia? O dia que Jesus voltar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui está a base bíblica pra gente que fica aí falando que Jesus está voltando, que Jesus já voltou e nós ficou, que essa terra não tem mais jeito. Tá aqui o respaldo bíblico, tá bom? Pra vocês que ficam aí tentando descobrir qual é o dia, qual é a hora, qual é o momento, ninguém sabe. Nem o próprio Jesus, nem os anjos do céu, unicamente Deus sabe. Ó, eu vou ler de novo. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do homem, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso aqui é Jesus falando. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda de Jesus, tá? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerais isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada ou roubada, né, a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos, atentos, ok? Também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Não vamos estar pensando até aqui. E aí tem outra continuidade, né? Mas até aqui. Então vamos lá. Oh, Jesus, me dê graça. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. O sermão continua. Exortação à vigilância. Versículo 36 aqui, que nós acabamos de ler, ó. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Qual é o mistério aqui? Muitas pessoas ficam se perguntando, tem gente questionando isso aqui. Mas Jesus não disse que o Pai, que é Deus, e Ele que é o Filho, não é um só? Qual é o mistério aqui então? Por que o Filho não sabe, só o Pai, né? Só Deus? Por que Jesus não sabe, só Deus, só o Pai? Tem gente que questiona isso, acredita? Quer contender com Deus, quer debater com Deus. Deixa eu te dar a minha opinião. Opinião, a gente se coloca na mesa, né? Aceita quem quer. Opinião, todos nós podemos opinar, dar opiniões diferentes, sabendo respeitar um ao outro, amém. Pronto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Alguns ficam perguntando qual é o mistério aqui. Eu também já perguntei isso a Deus, qual é o mistério aqui? Só que eu tenho esse pensamento, eu vou compartilhar para você o meu pensamento. Deus é mistério. Pronto. A Bíblia fala que Ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia fala que naquele grande Ele dará quem? O poder? A glória maior?
Jesus, o Filho. Mas é naquele dia que ele vai dar essa glória. Você acha que Jesus teve regalias quando estava aqui na terra? Não. Jesus padeceu, sofreu as mesmas paixões, passou por tribulação da vida, passou por dificuldade aqui na terra, gente. Ele era Deus, sim, né? 100% Deus, como o povo prega, 100% homem, sim. Ele não pecou em nada, ele foi fiel em todo o tempo, até a sua partida. Mas a Bíblia fala também claramente que ele esvaziou da sua glória. O que ele tinha de regalia no céu, tipo a glória dele, ele deixou lá. Ele não usurpou de ter poder aqui e mostrar ter poder aqui, não, gente. Tudo ele dava a glória para quem? Pro Pai. Tudo que ele fazia era quem? O Pai. A glória para o Pai. E hoje em dia o que você mais vê, gente sendo usado por Deus e quer a glória para si. Nem Jesus fazia isso. E Jesus podia fazer isso, né? Mas ele não fez nada disso porque ele quis mostrar com ações, com obras, com atitudes, com devoção aqui quando ele era ser humano na terra, que ele estava padecendo as mesmas coisas que nós padecemos, sofrendo até mais do que a gente sofre aqui na terra, mostrando para mim, mostrando para você que tem como ser fiel a Deus, sim, independente que esse mundo tá perdido, que tem muita gente que não tá com nada, que tem muita gente que quer saber de nada. Qual é o mistério aqui, ó? Eu tenho esse pensamento, eu não sei. Verdadeiramente eu não tenho uma resposta assim, olha, eu acho que é te bater o martelo que é isso aqui. Eu não sei qual é o mistério aqui. Mas uma coisa eu creio. Eu creio que Deus é mistério. E se ele está falando que nem os anjos dos céus e nem o Filho, que é Jesus, sabe? Quem sou eu para ficar falando, ele sabe sim. Eu vou pregar que ele sabe sim. Não, tá falando que não sabe. O dia que Jesus for voltar, Deus avisar ele, vai lá, filho, chegou o momento de você buscar a igreja, buscar o teu povo, buscar o teu rebanho. A Bíblia fala que quem escolheu cada um, né, como ovelha, como pessoas para servir Jesus, é o próprio Deus. É Deus que deu Jesus, o rebanho, né? As ovelhas. Pessoas fiéis, pessoas que servem, pessoas que vão para a glória, morar com Jesus, morar no céu. Isso é de Deus, é Deus que faz isso. Eu não sei, mas creio que Deus não deixou o dia e nem a hora e o momento, por quê? E não é por causa de Jesus e não é por causa dos anjos. Eu tenho esse pensamento, porque muito se arrependeria ou até mesmo converteria quando tivesse o tempo próximo. Se ele tivesse falado assim, não, eu vou voltar em dezembro de 2025, dia 31, a hora será 10 horas. Vamos supor que ele tivesse deixado o dia, ele deixado o ano, deixado a hora, tudo. Você acha que não tinha gente agora, nesse mês de novembro, buscando Jesus? Você acha que não tinha gente que está afastada, buscando Jesus, se convertendo, pedindo Deus misericórdia? Você já viu gente, eu notei algumas coisas aqui, já viu gente inconveniente? Tudo deles, se Deus quiser, né? Deus sabe do meu coração. Deus quiser, ele pode mudar minha vida agora. Se Deus quiser agora mudar dentro de mim, ele muda. Se Deus quiser me matar agora, ele pode. Se for de Deus, eu ir para o céu, antes de eu morrer, eu irei ter tempo de arrepender. Quem já viu gente inconveniente falando isso? Eu acho que isso é inconveniência falar isso. Você vai ver, gente, o tanto de gente,
principalmente gente afastada da presença de Deus, que já conhece Bíblia, já teve vida com Deus e hoje está vivendo a vida com o diabo. Você vai conversar com eles, eles falam assim: ah, Deus conhece meu coração, menina. Ah, se Deus quiser, Ele pode me matar agora. Ah, se Deus quiser, né? Deus é amor, né? Ele pode me ajudar a ter tempo de me arrepender antes de eu morrer. Ah, se Deus quiser, Ele pode até me deixar sofrer um acidente. Quem aqui já percebeu isso? Gente, quem aqui já ficou até mesmo contando testemunho, que pra mim isso não é testemunho? Falando: ah, Deus, quando Ele quer, Ele faz. Pondo Deus como mal, né? Como se as ações, as obras dele, ele não tivesse culpa de nada. É como se, tipo assim, ah, eu não tenho culpa de nada não, Deus fez isso porque Ele quis. Pessoas que muitas das vezes se encontram... Eu já vi vídeos, tá bom, gente? E eu quero te chamar uma atenção hoje. Hoje eu sei que eu tô um pouco meio falando mais áspero, né? Mas não é é por causa que a palavra exige isso de mim. Se eu não falar isso aqui, vocês não vão entender. Dessa forma, vocês não vão entender. Em nome de Jesus, você vai ver algumas pessoas contando testemunho dentro do hospital, fazendo vídeos. Fazendo vídeo assim, eu vou pegar esse controle aqui e fingir que ele é meu celular, tá? Aí fazendo os vídeos. Olha aí, ó. Quando é de Deus, a gente quer separado. A gente quer escolhido. A gente não tem como correr. Olha aqui aonde que eu vou parar, ó. Dentro do hospital. Como se aquilo ali que ele tivesse passando, ou ela tivesse passando, fosse culpa de Deus. Eu provo na Bíblia pra vocês que isso é obra da pessoa própria. A Bíblia diz lá, eu não vou recordar agora, mas tem versículos da Bíblia que fala: há caminhos para o homem que parece de vida, mas o final é morte. Há caminhos para o homem que parece de paz, mas o final é guerra. Há caminhos para o homem que parece bonança, mas o final é tribulação. E a Bíblia fala que os pensamentos dele não é igual aos dos nossos. Os pensamentos dele são mais altos, melhores. Tudo diferente de nós. Deus não pensa igual a nós. Aí eu fico eu acho muito engraçado. Eu fico assim, achando graça mesmo, de verdade. De um povo que faz vídeo para emocionar o povo, falando: ó, escolhido não tem escolha. Se eu te contar, filho, o tanto de escolhido agora, escolhido de Deus, debaixo de um caixão, debaixo de uma terra, num caixão, só o pó, só o osso. Se eu te dizer isso, Ana, é perigoso falar isso. Perigoso? Perigoso é não pregar pra você. Perigoso é não falar aquilo que Deus manda te falar. Perigoso é isso. Você sabia que quando a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Quando você lê o texto todo, você vai entender que Deus chama muitos, mas são poucos que escolhem viver no ministério de Deus. São poucos que escolhem fazer a vontade de Deus. São pouquíssimos. Gente, isso aqui não é coisa que eu tô falando inventada, não. Eu já presenciei, já convivi com gente que muitas das vezes Deus chama, fala: olha, eu tenho uma obra grande na sua vida. Só que muitas das vezes, no comecinho, a pessoa começa a perder algumas coisas, perder amizade, perder regalias, perde até mesmo emprego. E fala assim: eu servi a Deus para passar tudo isso? Que Deus é esse? Eu já vi gente fazendo isso, questionamentos a Deus terríveis. Pessoas que se acostumaram de viver normal, de viver na normalia, quer fazer as coisas por fazer, quer fazer as coisas como convém, do jeito que ele quer, do jeito que ela quer, da maneira que ele quer, da maneira que ela quer, e dizendo que é Deus.
Você acha mesmo que esses cantores aí que cantam pra Deus, essas cantoras e cantores famosos, você acha que eles acham que Deus não tá com eles? O que é que eles acham? Mas quem disse que Deus tá no meio deles? Se ninguém vê off de ninguém, gente. O povo é engraçado, que eles acham que tem que idealizar alguém por causa de rede social. Você tá enganadíssimo. Você tá enganadíssimo, idealizar alguém por rede social. Tem gente que fica lá, deixa eu ver o Instagram dessa menina aqui. Agora eu vou julgar ela por causa disso aqui. Tudo bem. Você pode ficar lá julgando, mas você não conhece o coração dela. Você não conhece o coração dele. Eu vou olhar o Instagram desse menino aqui. Aí lá dentro do Instagram dele, só pregando, louvando a Deus, fazendo as coisas boas pra Deus. Mas no off, é um safado sem vergonha. Ela lá tá louvando, cantando, pregando, mas no off é sem vergonha. Não presta pra nada. Para de idealizar os outros por causa de rede social. Convive primeiro. Conversa, bate papo. Olha os frutos. A Bíblia fala, a gente conhece a árvore pelo fruto. Ô, gente, o tanto que eu já quebrei minha cara. Eu vou contar um testemunho aqui rapidinho. Testemunho, como fala, né? O tanto que eu quebrei a cara olhando pra pessoas assim que prega, que é usado. E o tanto de decepção que eu tive com homens deste jeito. Homens pregadores da palavra. Homens que Deus usava assim. Sei lá se era Deus, que é aquilo que tava usando ele. Que Deus usa até uma mula, não vai usar um homem. Não vai usar uma mulher, que vai. E a pessoa no off é um safado sem vergonha. Querendo pegar na gente. Querendo ir pra cama sem casamento. Gente, você está enganadíssimo. Ficar iludida. Iludido com gente que prega. Com gente que... Cuidado! Você não pode ficar idealizando alguém. Ela prega muito nas redes sociais. Ele prega muito nas redes sociais. Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Você tem que ter discernimento de espírito. Você precisa ver o fruto. Como que tá o fruto? O particular, o off, aonde que ninguém tá vendo. Quando o pastor não tá perto, quando os amigos não tá perto, aí que você tem que conhecer. O tanto de gente inconveniente, colocando a responsabilidade toda em Deus, querendo que Deus faz tudo para ele, faz tudo para ela, sendo que isso não é bíblico. Gente, Deus é poder. Deus tem todo o poder. Deus quiser fazer, Ele faz. Só que Deus também tem um porém aqui. Ele é fiel à palavra dele, ele não pula princípios. Ele não passa por cima daquilo que ele deixou escrito, daquilo que ele falou. E tem gente colocando a responsabilidade toda em Deus, sendo que a responsabilidade é da pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não é bobo. Se Deus falou pra gente fazer algo, Ele sabia que a gente suportaria fazer. Tem gente que não quer fazer. Deus chama. Deus escolhe. Mas tem pessoas que não querem viver como escolhido. Não quer viver como escolhida. Não quer obedecer, não quer passar pelo processo. Porque muitas das vezes dói, o processo dói. Muitas das vezes são muitas renúncias. Às vezes você vai ter que chorar muito ainda.
Às vezes, muitas das vezes, você vai ter que padecer muito, fazer sua carne ficar calada. Quanta gente hoje em dia, emocional. Ah, Deus está me falando aqui, ó. E nada de Bíblia. Emocionalismo puro. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala claramente que a gente não pode julgar o profeta, né? Mas a gente pode julgar a profecia do profeta. Você tem que ver se a profecia que você recebeu da parte de alguém tem base bíblica, que diz que foi Deus, da parte de Deus na vida de alguém, se tem base bíblica para aquilo. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha o versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que compara, né, a vinda de Jesus como os dias de Noé? Porque quem lê Bíblia vai ver lá que Deus escolhe Noé, né? Chama Noé, fala, ó, você vai fazer uma arca. Deu as instruções a ele para ele obedecer. Ele faz tudo que Deus manda. Obedece tudo que Deus falou. Coloca em prática, tem ações, né? Como condiz. E aí, a Bíblia fala claramente que mandou Noé, né, fazer uma arca para colocar os animais também. Só que ele queria só um macho e uma fêmea de cada espécie. Eu não sei que mistério é esse, mas Deus sabe como faz, né? Tem gente tentando provar aí como é que foi, como é que não foi, fazendo filmes, fazendo palestras, enfim, gente indo lá para sei aonde para ver como é que era a arca, como é que estava a arca, pedaços da arca, enfim, é muita coisa, querendo escavar, né? Nada contra quem faz isso, mas é muita meninice. Mas não busca coisas do Espírito, não busca relacionamento com Deus, não busca viver pela fé. E quem vive pela fé muitas das vezes é taxado de doido, taxada de doida. Mas é assim que Deus quer, né? Porque senão ele não tinha falado que sem fé é impossível agradá-lo. Aí o povo quer prova de tudo. Eu quero prova disso aqui, ó. Como é que foi que essa arca saiu de lá? Como é que esses animais ficou lá? Como é que cobra ficou no meio daqueles animais? Como é que foi esse negócio? Pelo amor de Jesus. Se Deus que tivesse de provar tudo para nós seríamos crentes mimados, crentes que não viveria de fé, viveria de querer saber, ó, eu quero saber, Deus, que se eu não saber, eu não vou crer. Crentes Tomé, crentes do Antigo Testamento, que via milagres todo dia, mas rejeitava Deus. Crentes que comia maná do céu todos os dias, a comida que Deus mandava, mas rebeliava contra Deus. Povo que via a água sair da rocha, da própria pedra, mas se rebeliava com Deus, rejeitava a Deus, não queria a Deus. Olha o versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que compara? Porque ninguém estava esperando, a não ser Noé e sua família. Povo de Deus sabe que Jesus virá. Você sabia que o povo de Deus é os únicos que sabe que Jesus virá? Mas muitos estão vivendo como se ele não viesse nunca mais. Porque depois que ele fala
que ele virá, que ele vai voltar para buscar o povo dele, ele fala: toma cuidado, anda em vigilância, limpe suas vestes. Eu quero te encontrar com as vestes limpas, com as vestes brancas, mais alvas do que a neve. Por isso, esteja em prontidão, vigilante. Mas aqueles que não acreditam nos crentes que prega, aqueles que não acreditam na palavra de Deus, vai ser pegos de surpresa. Vão tudo ficar espantados. Crente não é superior a ninguém. Crente reconhece que Jesus é o maior, que Deus é o maior, que Deus está acima de tudo e de todos, acima de todas as coisas. Tem uma diferença dos crentes para a gente que não é crente. Me explica isso direito, Ana, esmiuça isso mais. Gente que tem fé em Deus e gente que não tem fé em Deus, tem uma diferença. Os que não têm fé em Deus não vivem em arrependimento dos seus pecados, não vivem a vida em humilhação, em render graças a Deus. Mas gente crente, gente que tem fé em Deus, que tem fé na palavra dele, que crê que ele está voltando, que crê que tudo que ele disse nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, é verdade, é cumprimento, vai cumprir, está se cumprindo. Eles vivem se arrependendo. Eles vivem em humilhação, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, pedindo a Deus para ter misericórdia deles, para que eles não caiam. E se cair, que ajude eles a levantar de novo. Só que o que mais acontece hoje em dia, é gente mimizento, gente que acha que a responsabilidade toda é Deus que tem que fazer. A parte de Deus, Deus faz, mas a parte do homem, do ser humano, é a gente que faz. A Bíblia é clara que o impossível é para Deus, mas o possível é para o homem. Você está achando que esta frase, que esse versículo é só para milagres? Está enganadíssimo. Está enganadíssima. Esse versículo, principalmente, é para alertar o povo. Porque tem gente achando que Deus tem que fazer possível. Deus tem que fazer o impossível. Coisas que ninguém pode, Ele pode. Quer visitar a sua alma e libertar ela. Quer visitar principalmente o seu espírito e fazer ele ter vida, porque ele é morto quando ele não reconhece Jesus. Ele vai vivificar o seu espírito por meio do Espírito Santo dele. Isso é Deus que faz. Isso é coisa impossível para o homem. Mas o possível é para nós, que é se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos. Aí o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai nos ajudar. Tem gente que não ora, tem gente que não sabe nem quem quer falar com Deus, mas está aqui na live falando. Tem gente que nem dá as caras, precisa às vezes de vir com um perfil que não tem foto, ou com um perfil que tem uma foto de outras coisas que não é ele ou que não é ela. Por quê? Vive na treva. A Bíblia fala: vem para a luz.
Aquele que é da luz não precisa temer as trevas, porque quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Eu estou pregando aqui a Bíblia. Eu não estou pregando algo de mim, eu estou pregando a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, sai da treva, vem para a luz. Sabe quando a Bíblia fala que o impossível é para Deus, mas o possível é para o homem? Ele está falando também assim. A fé, quem gera é Deus. Por meio de quê? Ouvir a palavra. Aí tem gente que não ouve palavra, mas quer ter fé. Não vai dar certo. O impossível é para Deus, é Ele que te dá a fé, é Ele que gera a fé em ti. Mas antes disso ele fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem gente que nunca ouviu Bíblia. Tem gente que não sabe nem o que é Bíblia, não sabe nem o que é livro de Gênesis, não sabe nem o que é livro de Apocalipse, de Deuteronômio, de Números, de Levítico, de Êxodo. Não sabe nada, não sabe o livro de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, de 2 Pedro, de 1 Pedro, de 2 João, de 1 João, de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Nunca ouviu falar isso? 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Nunca ouviu falar disso? Filemão, Tito, Números. Gente, são tantos livros, são 66 livros. A palavra de Deus não é só um versículo, são vários e vários versículos. A palavra de Deus não é só uma palavra, mas são várias e várias palavras. Não é só um mandamento, são 10 ou mais que resume em um só, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Tudo que você pensar tem que ter Deus. De toda a tua força, tudo que você for fazer tem que fazer para a glória de Deus. De toda a tua alma, que é coração, tudo que você sentir tem que agradar o coração de Deus. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, um povo que não pensa em Deus, um povo que não sente nada que agrada a Deus, um povo que não faz nada para a glória de Deus, mas quer Deus na vida. É igual o pastor Eliseu Rodrigues, esses dias se levantou aí, há muito tempo atrás, né? Mas tem voltado de novo, porque ele é famoso, infelizmente, a mídia faz isso com ele. Ele falando lá da fala da Jojo Todinho, que se levantou para falar da igreja. E ele falou que Jojo Todinho não morreu pela igreja, quem morreu pela igreja foi Jesus. E é Jesus que pode julgar a noiva, que é a igreja dele. Aí isso virou um bafafá danado. Porque o povo não entende Bíblia. O povo não entende Deus, o povo não tem pensamento sobre Deus, não tem sentimento sobre Deus, não tem obras que agradam a Deus, mas quer falar de Deus, quer falar do povo de Deus, quer falar do povo que prega, quer falar do povo que é levantado ou levantada para estar pregando a palavra, pelo amor de Jesus Cristo. Não tem poder de fala. Já falei isso aqui nos começos da minha live. Eu até mudei muito a minha forma de pregar, porque eu sabia que eu ia escutar muita coisa. No começo da minha live eu sempre falava, a gente, para falar qualquer coisa, a gente tem que ter poder, autoridade para falar. A autoridade já foi dada por Deus para pregar isso aqui que eu tô pregando. Essa autoridade não é minha, foi dada por Deus. Não é minha, foi dada por Deus. Pronto. Quer escutar coach? Quer escutar coisa que vai massagear seu ego? Que vai te deixar emocionado ou emocionada, você que tá aí por trás?
Vai em outra live, aqui não é, aqui não tem como. Deus não é propriedade de ninguém, mas o povo é propriedade dele. Ah, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos continuar a pregação, gente. Portanto, oh Deus, Espírito Santo, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Aí, ó, até chuva aqui tá dando agora aí, ó. Foi desse jeito, aí a chuva veio, né? Só que não foi essa chuvinha desse jeito aqui não, gente. Só pra vocês entenderem, veio uma chuva forte, dilúvio é chuva forte. Inundou tudo. Oh, versículo 39. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 7, 6 e 24. Que fala sobre a história de Noé, né? A história do dilúvio. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos a hora, gente, é por isso que a gente tem que andar em vigilância. Mas considerais isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E eu frisei esse versículo aqui. A hora em que não penseis. A gente não vai estar pensando. Vai ser num a Bíblia fala em Apocalipse, vai ser num abrir e fechar de olhos, né? Você já viu tanto de vezes que a gente pisca? Muitas vezes, a gente até perde a conta de quantas vezes a gente pisca. Vai ser assim. De uma vez. Cadê a Ana? Foi embora. Cadê o Daniel? Foi embora. Eu creio, né? Em nome de Jesus. Cadê o povo de Deus? Foi embora. Subiu. Arrebatou. Jesus veio, arrebatou eles, levou eles pro céu. E os que ficar aqui, já preguei muito como é que vai viver, né? Vai ser tribulação terrível, vai ser uma coisa muito ruim. Eu não quero ficar para ver isso, em nome de Jesus, não quero ver isso não. Gente, eu quero orar por vocês. Deixa eu te falar uma coisa antes de estar orando. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe o tanto que eu tenho paciência com todos aqui. Mas uma coisa que eu aprendi: você debater com descrente, gente que não crê em Deus, gente que não crê na palavra, é perca de tempo. Ah, Ana, você tem que defender a sua fé. Eu sempre faço isso aqui. Tanto que eu não... Eles querem vir para constranger a gente. Ele vem para coagir você, deixar você tipo com medo, né? Ou confusa. Sempre é palavras assim que vem. Mas eu não tenho medo disso. E eu não fico confundida, porque é muito conhecimento para ficar confundida com coisinhas, comentários que não é bíblico. Eles muitas das vezes levantam versículos para afrontar, mas é o que Satanás fez com Jesus. Vinha com a palavra de Deus, só que distorcida, para afrontar o Filho de Deus, que é Jesus.
Mas Jesus em momento nenhum ficou correndo de Satanás. Debateu com ele tudo na palavra de Deus. Eu sei que a minha live não é de debate, mas tem hora que eu tenho que defender a minha fé. Tem hora que eu tenho que debater com essas pessoas que se levantam aqui. Porque eu não posso ficar coagida na minha rede social. Jamais. E Deus não me chamou para ficar com medo de gente assim. E o que eu tô pregando é Bíblia. O que eu tô pregando, qualquer pessoa que tiver aí com dúvida, eu tenho o maior prazer de gastar meu tempo para mandar áudios, referências bíblicas. Porque se eu ficar falando todos os versículos aqui, gente, eu vou ficar 3 horas. Se tem gente que não tem paciência, vai embora, some. E ainda fica falando que a gente tá pregando heresia. Mas esse povo que se levanta nos comentários é para poder atrapalhar a live. Não é pra gente ficar com medo dessas pessoas ou coagido, sentindo assim afrontado. Não, gente. Em nome de Jesus, a gente é luz. E quem tem que bater em retirada, quem tem que sair fora é as trevas. E não a gente que prega a palavra, que anda na luz. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar para estar finalizando essa live. Mas eu não tenho raiva de ninguém. Tanto que a gente não vê nem nome da pessoa. A gente não vê nem foto da pessoa. Não tem raiva de ninguém. Se é um homem, se é uma mulher, que dia acho que é, não sei. Mas uma coisa eu sei. Não é de debater com raiva, é de debater diante da Escritura. Toda pessoa que prega a verdade é taxado ou taxada de sabidão, querer saber mais, de não sei o que, de soberba, jamais. Se a Bíblia fala, né, Jesus dizendo, ele fala assim, Jesus disse, sedes humildes e mansos como eu sou. Se a gente não for humilde, a gente fica igual Satanás. Satanás, o que contaminou o coração dele? Orgulho, soberba. Tá repreendido em nome de Jesus. Ah, Ana, cadê a paciência? Cadê a mansidão? Esse é meu jeito de falar diante da palavra de Deus. É meu jeito de falar. Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Mas isso aqui não é brigando, não é coagindo ninguém também, não é... Ah, perdeu a paciência, não. E o próprio Jesus também, em alguns momentos da vida dele, ele ficou muito irado, muito com raiva. A Bíblia diz assim, ireis, mas não pequeis. Uma coisa é você irar. Perder a paciência é irar. Ficar com raiva. Mas você só não pode pecar diante da raiva, do sentimento de raiva que você está sentindo, que é, falar um palavrão aqui, mandar a pessoa ir lá pro quinto dos infernos, é isso aqui que eu vou estar pecando se eu falar isso. Não sei o que, não, gente. Jesus também ficou muito bravo, tanto que ele quebrou lá as mesas do povo, porque o povo estava fazendo a igreja dele comércio, e ele detesta isso. E o que mais acontece hoje em dia é isso, né? Só Deus. Então, gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês têm que parar de ficar com medo. Vocês têm que parar de achar que crente é bobo. Crente não pode ser bobo. Crente tem que saber falar. Crente tem que saber comunicar. Crente tem que defender diante da palavra. Conhecer Bíblia. Conhecer versículos. Defender a sua fé. Defender Cristo que você crê. O Cristo que você tanto prega, o Cristo que você tanto serve, você precisa saber defendê-lo, sem exaltar. Que eu falo, essa postura da minha voz não é exaltar, é meu jeito. Eu falo exaltar é passar do seu limite, ficar xingando, brigando, contendendo, não. Discussão é diferente de briga. Discussão é discutir algo, debater algo. Tipo, um fala a opinião dele e você fala a sua, mas diante da palavra, que é a mesma opinião de Deus. É como se você estivesse levantando a opinião de Deus na vida de alguém. Ok? Pronto. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por cada vida que aqui está. Por cada vida que tem ouvido 10 minutos, 20 minutos, 1 minuto, Jesus está voltando. Pai,
faça algo na vida dessa pessoa. Se tem alguém aqui, Deus, que se encontra afastado do evangelho, ajuda ele a voltar, ajuda ela a voltar, que essa palavra possa ser de despertamento. Eu creio que foi, Deus. Que essa palavra possa despertar cada um, Deus, que está vivendo uma vida fria ou morna. Uma vida mais ou menos, uma vida nem lá nem cá. Como diz o ditado, um crente Raimundo, nem na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia das tuas filhas, ajuda ele, sustenta ele. Essa é a minha oração a ti, Deus, para que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que essa pessoa pensa ou imagina, porque o Senhor tem o poder está nas tuas mãos, e eu entrego a ti, Deus, a minha vida, a vida de cada um que aqui se encontra, a vida do Daniel, a vida de todos os demais irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, Deus, faça algo para os teus filhos. Deus, eu sei que muitas das vezes a live bate 1K, 2K, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, Deus, nem que ele escutou. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Que essa vida, Deus, venha lembrar dessas palavras que foi falada, ministradas, e que eles venham se arrepender enquanto ainda é tempo, que eles venham buscar ao Senhor enquanto ainda o Senhor está perto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Obrigado, Daniel, obrigado a todos, viu? Eu vi aí José curtindo. Muita gente, né? Muito obrigada, viu, gente? Fique com Deus e até uma próxima live. Tchau pra vocês. Crente não pode ser bobo. Crente tem que falar aquilo que a Bíblia diz. Para de ter medo. A própria palavra diz, ele não nos deu o espírito de covardia, que é espírito de medo, mas ele nos deu espírito de ousadia, de coragem para defender sua fé, ousadia para proclamar a palavra, o nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até uma próxima live, em nome de Jesus.